Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa aula do seminário. Eu sou o irmão Terra, eu sou coordenador do seminário aqui em Natal. Hoje nós estudaremos a lição 133, né? Nosso foco, na verdade, na nossa lição de hoje é Doutrina e Convênio, seção 122, né? Que fala sobre todas essas coisas serão para o teu bem. Gostaria de começar a nossa aula de hoje com essa imagem aqui, que você pudesse pensar um pouco, né, por que que essa imagem da esquerda, né, nós temos algumas pedras ali que sem vida, né, sem cor, né, quase sem nenhuma cor, né, pontudas ali, e as da direita são pedras polidas, pedras, né, coloridas, com vívidas, né, com cores vívidas ali, né, por que que uma desse jeito e a outra daquele outro jeito? Ambas as pedras são feitas, essas pedras são feitas do mesmo material. O que diferencia uma da outra é que essas pedras da direita, elas passaram por um processo de polimento, um polimento natural, de uma pedra vai batendo na outra, né? E à medida que uma dessas pedras vai batendo na outra, elas vão sendo polidas, né? Vai revelando o que há dentro delas, né? O conteúdo de dentro delas, vai deixando, vai aparando as arestas, né? Tirando toda aquela parte ali, né? Aquela parte dura ali em volta e deixando ela bem bonitinha do jeito que ela está aqui. Por que que eu estou falando sobre isso? Sobre o polimento dessas pedras, sobre revelar o que tem dentro delas ali. O presidente Joseph Smith, né, ele falou o seguinte, quando ele estava vivenciando as experiências que nós iremos tratar no nosso aula de hoje. Ele falou assim: sou como uma enorme pedra bruta rolando a partir de uma alta montanha. E o único polimento que recebo é quando algum canto é raspado por entrar em contato com outra coisa, chocando-se com grande ímpeto, arrancando um canto aqui e um canto lá. Assim me tornarei um dardo polido na aljava do Todo-Poderoso. Então, olha que interessante, né, a visão do profeta Joseph Smith. Né, todos nós sabemos sobre os desafios que ele enfrentou durante toda a sua experiência mortal, né, como profeta, desde a primeira visão, as perseguições que ele sofreu e depois cada vez mais foi se intensificando. Mas é interessante ele notando que assim, né, um dardo polido na aljava do Todo-Poderoso, né? O que que é isso, né? É você se tornar uma ferramenta importante para o Senhor, útil para o Senhor. Então, um dardo, né, um dardo é uma ferramenta, é algo que você pode utilizar, por exemplo, para poder fazer uma caça, né? Para você caçar um animal. Então, um dardo polido, né, bem polido ali, significa que você é mais afiado, então você consegue, né, penetrar o animal mais facilmente e assim poder, né, levar sua caça para casa e tudo mais. Ou seja, quanto mais polido ele for, melhor, né, mais útil ele vai se tornar. Então, o que que o profeta Joseph Smith está dizendo? Em que, para que nós possamos, de fato, nos tornarmos aquilo que o Senhor espera que nós nos tornemos, nós acabamos tendo que sofrer, né, sendo polido, né, as nossas arestas sendo podadas aos poucos ali pelos desafios que nós enfrentamos durante nossa jornada mortal. Então faz parte desse processo, né? Então o Senhor ele queria um líder mais bem preparado. E como é que ele faz isso? Ele faz isso fazendo essa pessoa passar por alguns desafios, né? Então é assim que acontece. Durante 1838, 1839, Joseph Smith e outros líderes da igreja, eles foram presos na cadeia de Liberty, na verdade, injustamente na cadeia de Liberty, né? E eles sofreram muitas aflições. E eles mandaram, e o profeta Joseph Smith, ele escreveu uma carta inspirada, né? Uma carta que foi inspirada pelo próprio Pai Celestial, né? Para os membros da igreja, para que eles pudessem ser consolados e entender o que estava acontecendo. E nessa carta, hoje nós estudaremos um trecho dela, né, que é a seção 122. O Senhor revelou algumas coisas a respeito desse sofrimento que eles estavam enfrentando. O Senhor diz o seguinte, começa ali no versículo 5 até o 7, ele fala: se te for requerido sofrer tribulações, se te encontrares em perigo entre os falsos irmãos, se te encontrares em perigo entre salteadores, se te encontrares em perigo na terra ou no mar, se fores acusado de toda sorte de falsidades, se os teus inimigos caírem sobre ti, se eles te arrancarem do convívio de teu pai e mãe, irmãos e irmãs, e se com uma espada desembainhada os teus inimigos te arrancarem do seio de tua esposa e de tua prole, e teu filho mais velho, embora com apenas 6 anos de idade, agarrar-se às tuas vestes e disser: meu pai, por que não podes ficar conosco? Ó meu pai, o que os homens vão fazer contigo?
E se então ele for arrancado de ti pela espada, e fores arrastado para a prisão, e teus inimigos te rondarem como lobos procurando o sangue do cordeiro, e se fores lançado na cova ou nas mãos dos assassinos, e receberes sentença de morte, se fores lançado no abismo, se vagas encapeladas conspirarem contra ti, se ventos furiosos se tornarem teu inimigo, se os céus se cobrirem de escuridão, e todos os elementos se unirem para obstruir o caminho, e acima de tudo, se as próprias mandíbulas do inferno se escancararem a boca para te tragar-te. Saiba, meu filho, que todas essas coisas te servirão de experiência e serão para o teu bem. Então, olha que interessante essa inspiração que o profeta Joseph Smith teve, né, ao escrever aquela carta para os membros da igreja, né, olha quanta coisa que fala aqui sobre você enfrentar tribulações. Então, pense hoje, talvez, em algumas tribulações que você tem enfrentado, né, você se encontra em perigo entre falsos irmãos, né, então imagine, talvez, que algumas pessoas que acabam, infelizmente, nos traindo, fazendo coisas que não deveriam terem feito, né, ou então você acaba sendo com salteadores, né? Hoje, o Brasil é bem seguro, né? Você é assaltado, ou então você acontece alguma coisa na rua contigo, né? Fala sobre perigo de qualquer forma, né? Se você for acusado de todo tipo de falsidade, né? Às vezes você procura se esforçar para fazer o que é certo, mesmo assim tem pessoas que mentem, né, ao seu respeito. Se os seus inimigos vierem sobre você, né, arrancarem você do meio da sua família, então tudo isso que se acontecer com você hoje, no final o Senhor diz o quê? No final, essas coisas te servirão de experiência e serão para o teu bem. Agora vem a primeira pergunta que eu gostaria de colocar aqui para você poder responder. Lembrando que essas perguntas, você precisa, né, anotar a pergunta e depois a resposta no formulário que vai estar aqui embaixo no link. Quais são algumas aflições que muitos adolescentes enfrentam hoje em dia? Então, não precisa ser algo pessoal seu, né? Mas algo mais genérico mesmo, né? Quais são algumas aflições que são comuns, né? Que os adolescentes eles enfrentem hoje em dia? A primeira pergunta. E já na segunda pergunta, né? O que que uma pessoa precisa fazer para que essa aflição sirva de experiência para ela? Porque é o que acontece. Ali nós temos o Senhor dizendo o quê? Que todas essas coisas ruins que possam acontecer com você, elas te servirão de experiência e serão para o teu bem. Mas será que sempre vão ser assim? Talvez não. Depende muito da nossa postura ao enfrentar esses desafios. Então, qual tipo de postura você deve ter ao enfrentar essas tribulações, ao enfrentar esses desafios, para que essa tribulação, esse desafio, ele possa servir de experiência para você? Já vou dizer para você o contrário, né? Então, essa segunda pergunta, já anote aí para depois você poder responder. Eu vou dizer o que não é isso. É, Olha só a experiência de Lamã e Lemuel que nós temos das Escrituras Sagradas. Lamã e Lemuel, desde o momento em que eles saíram de Jerusalém, foi de reclamação, foi de murmúrio. Então, quando eles ficaram com fome, porque os arcos deles perderam a elasticidade e o arco de Nefe quebrou, aquilo não fez com que eles pudessem ter comida de novo. O interessante do murmúrio é que, assim, quando a gente murmura, nada muda, pelo menos não para bem. As coisas não vão mudar, não vão melhorar. É interessante, né, essa aula falar sobre isso, porque essa semana meu filho ele tem 6 anos de idade. E essa semana aconteceu algo muito ruim com ele na escola, né? E ele estava chateado, né? Começou a chorar e tal. Aí eu peguei e fui conversar com ele, né? Eu falei assim para ele, meu filho, assim, chorar resolveu? Ele, não. Né? Ficar chateado vai resolver? Não. Então adianta, né? Então o que acontece? Às vezes não vale a pena. Ah, mas é bom porque, né, desafoga e tal, talvez, né? Mas talvez ficar chorando, lamuriando pelos cantos, murmurando, reclamando, dizendo, o Senhor não me ama, porque é comigo, né? Não, talvez não seja a melhor opção. Por quê? O tempo que você está fazendo isso, você podia estar pensando em algo mais produtivo para te ajudar a sair daquele problema ali. Mas eu não vou te dar a resposta, né? Então, coloca aí a resposta que você sente que você deve colocar, certo? Mas olha que interessante é que, para deixar mais incrível ainda essa escritura,
Olha o que o profeta ele nos escreve ali nos versículos 8 e 9. Ele diz assim: O filho do homem desceu abaixo de todas elas. És tu maior do que ele? Portanto, persevera em teu caminho, e o sacerdócio permanecerá contigo, pois os limites deles estão determinados e não podem ultrapassá-los. Teus dias são conhecidos, teus anos não serão diminuídos. Portanto, não temas o que o homem possa fazer, pois Deus estará contigo para todo o sempre. Então, olha só que interessante, né? Na verdade, antes de eu trabalhar essa escritura, eu gostaria que você pudesse já responder a terceira pergunta e depois você está livre para poder prestar atenção aqui na aula. Terceira pergunta, então anota e responda. Por que é importante saber que Cristo desceu abaixo de todas as provações? Então, vamos lá. Por que é importante compreender, né, saber que Cristo desceu abaixo de todas as provações? Anotou? Respondeu? Vamos voltar para a gente poder trabalhar agora. Não tem mais nenhuma pergunta durante a aula de hoje. Eu gostaria que você pudesse focar totalmente agora, né, no que nós iremos trabalhar daqui em diante. Olha que interessante você ver. O Salvador Jesus Cristo, quando ele sofreu no jardim do Getsemane, ele passou por todos os desafios que nós podemos passar. Mas não somente no jardim do Getsemane. Quando o Salvador Jesus Cristo ele passou pela aquela tentação, quando ele foi começar o ministério, né, mortal dele, ele foi para o deserto para estar com Deus e ver o inimigo para poder tentá-lo. E é muito interessante que eu não vou lembrar quem foi o profeta que falou, não sei se foi Bruce R. McConkie, mas que disse que aquelas tentações que Cristo passou ali no deserto, elas são um resumo, né, de todos os tipos de tentações que nós poderíamos passar na nossa vida, né, que é a tentação dos apetites, a tentação do orgulho, né, e assim por diante, né? Então, assim, até as tentações, né, Cristo ele passou por isso. Então, Cristo, quando ele fala aqui que o Filho do Homem desceu abaixo de todas as coisas, significa que Cristo ele passou por todas elas. Ele sentiu todas elas. Então, por exemplo, se você é um jovem que sofre bullying na escola, Cristo ele sentiu essa dor. Se você é um jovem que perdeu um parente, um ente querido, Cristo ele sentiu essa dor. Para que isso? Por que ele sentiu? Para que ele pudesse saber como socorrer você. Só por causa disso. Às vezes a gente fala da expiação como algo geral. Ah, a expiação Cristo ele fez para salvar todas as pessoas. E tá certo isso também. Só que a expiação, ela é específica. A expiação, Cristo, ele não fez por todas as pessoas, ele fez por você. Então você consegue entender isso, que tudo o que você possa enfrentar nessa terra, Cristo passou também. Na verdade, ele passou coisas muito piores. Para quê? Para que ele pudesse saber como te ajudar. Sabe quando você está triste, né? Você está passando por um momento muito difícil na sua vida e alguém vai tentar te consolar e às vezes vem na sua cabeça uma voz dizendo assim, ele não sabe o que ele está dizendo, ele nunca passou por isso. Talvez as outras pessoas nunca tenham passado, mas Cristo passou. Então, de fato, ele é alguém que pode ajudar você nesses desafios, desde que você recorra a ele, né? Mas olha só que ele fala, mas o que é que acontece? De nada adianta você saber essa doutrina, de que Cristo desceu abaixo de todas as coisas, se você não cumpre o que está no versículo 9. Persevera em teu caminho. Então, eu entendo agora, entendi que Cristo aí passou por todas as coisas, agora tem que permanecer no caminho. Que caminho é esse? É o caminho do convênio. São os convênios que você fez no batismo. Se você não fez ainda, que você fará em algum momento no batismo. É o caminho que vai te conduzir novamente, que vai à presença do Pai Celestial. É o caminho seguro. É o caminho que te ajuda a fazer aquilo que o Pai Celestial espera de você. Que te ajuda a ser polido. Você vai passar por desafios. Só que você vai ter a certeza de que Cristo sempre vai estar com você. Teus dias são conhecidos. Teus anos não serão diminuídos. Portanto, não temos o que o homem possa fazer. Eu acho muito interessante isso, porque o que acontece? Você hoje, como jovem, talvez um dos desafios que você esteja enfrentando é a pressão social, é a pressão para ceder ao que os outros fazem, a moda, né? A modinha da vez. E o Senhor deixa muito claro, né, para você não temer o que o homem possa fazer, mas confiar nele, confiar no Salvador Jesus Cristo. Então a gente precisa, né, a gente precisa ter esse tipo de visão, né? A gente precisa ter fé no Salvador Jesus Cristo,
Porque aí sim ele estará sempre conosco. Senão, ele não tem como estar conosco, aí nós somos abandonados à nossa própria sorte. O presidente Herbie Arrin, ao falar sobre essa experiência, ele fala o seguinte: quando se perguntarem quanta dor vocês são capazes de suportar bem, lembre-se dele. Ele sofreu as mesmas coisas que vocês sofrem para que soubesse como socorrê-los. Ele talvez não retire seu fardo, mas lhes dará força, consolo e esperança. Ele conhece o caminho. Ele bebeu a amarga taça. Ele suportou o sofrimento de todas as pessoas. Vocês estão sendo nutridos e consolados por um amoroso Salvador, que sabe como lhes socorrer a despeito dos testes que enfrentarem. Então, eu acho muito interessante essa citação, quando ele fala que muitas vezes o Senhor ele não vai retirar o fardo que está sobre você. Isso me lembra a experiência, não sei se você se lembra da experiência das Escrituras, de quando Alma, só para poder relembrar, Alma, o pai, ele, ele é perseguido pelo povo do rei Noé e ele foge, né? Ele foge e foge com o povo. Nisso que ele foge, passa algum tempo longe e tal, não sei o quê. Aí de repente os lamanitas encontram ele e fazem o grupo dele de escravo, né? Então o que é que acontece? E eles ficam orando ao Senhor, até que chega um momento que eles pegam e proíbem eles de orarem. Então eles começam a orar na mente deles. E nessa escritura é muito interessante que fala justamente isso, que o Senhor, né, fez com que os fardos, né, com que eles pudessem ter capacidade de suportar os fardos. Então é isso que nós chamamos de poder capacitador que vem da expiação. Muitas vezes a gente fala sobre o poder redentor da expiação. O que é o poder redentor? É o poder que a expiação tem de perdoar pecados, de nos limpar de nossos pecados. Só que pouco a gente fala sobre o poder capacitador, que é o poder de nos dar capacidade para suportar bem. Nefe também fala sobre isso quando ele fala que eles foram para o deserto e que o Senhor os abençoou para que eles pudessem viver durante algum tempo comendo carne crua, porque eles não era permitido que eles fizessem fogo e tal. E as mulheres se tornaram fortes e tal, conseguiram alimentar as crianças e tal. Isso tudo é pelo poder capacitador, né? A capacidade que o Senhor nos dá de enfrentar os desafios. Então, é isso que o Senhor é capaz de fazer por nós, né? Não que ele vá tirar o fardo, só que ele vai nos tornar mais fortes, nossos músculos mais fortes ali, para que a gente possa aguentar aquele fardo ali e suportar os desafios. Eu gostaria de finalizar essa aula podendo, né, fazer um convite a você, para que você possa olhar para você mesmo e pensar como é que está o meu relacionamento com o Pai Celestial. Eu compreendo, né, que Ele me ama, eu sei que eu sou um filho, uma filha amada dele, né, eu sei que Ele suportou todas as coisas, Ele está disposto sempre a me ajudar. Será que eu tenho certeza disso no meu coração? Eu tenho a fé, né, nisso no meu coração? Né? Quais são algumas coisas que tenho feito que de fato demonstram isso? Isso é o mais importante. Essa semana nós tivemos a conferência geral e um discurso, na semana passada, né? E um discurso me chamou muita atenção, que nunca tinha parado para prestar atenção, que fala sobre a obra missionária. Fala que a primeira lição que os missionários ensinam, o primeiro tópico dela é: Deus é nosso amoroso Pai Celestial. Olha que interessante. Deus ama todos os seus filhos, tenham feito convênios ou não. E a primeira coisa que ele quer que os seus filhos saibam é que ele o ama. Tanto que ele inspirou o profeta, o Coro dos Doze, né, a criar o manual do Pregar o Evangelho e colocar na primeira lição, no primeiro tópico, a primeira coisa. Eu amo você. Eu amo vocês. Né? Às vezes a pessoa não vai nem querer continuar as lições, só que agora ela sabe que tem um Deus e que lhe ama. E isso é o mais importante. Então, Deus ele ama você. Ele deseja que você possa cada vez mais se aproximar dele. Comida, oração, comida de das escrituras, frequência ao templo, ao seminário. Tudo isso são coisas que podem nos te aproximar cada vez mais do Pai Celestial. Sei dessas coisas e deixo essa aula em nome de Jesus Cristo. Amém.